durante o procedimento de conformidade enviado pela Receita Federal aos postos de combustíveis. Os donos de postos de combustível foram surpreendidos recentemente com o recebimento de cartas da Receita Federal notificando os mesmos sobre o início de um procedimento de conformidade de PIS e COFINS, uma verdadeira malha fina. Essa carta atribui aos postos equivocadamente o cometimento de fraude por empresas de consultoria tributária, afirmando ainda que são vendidas teses sem qualquer sustentação na legislação tributária. A Receita Federal alega que identificou inúmeros procedimentos envolvendo retificação de escriturações fiscais digitais do PIS e para a COFINS, onde os postos de combustível, através de consultorias tributárias, fizeram a inclusão de créditos inexistentes a título de outros créditos, classificados nos códigos 199, 299 e 399, com subsequente apresentação de pedidos eletrônico de ressarcimento, o PER, de valores indevidos de créditos de PIS e COFINS. A partir deste ponto de vista, a Receita Federal começou a encaminhar uma carta de notificação para os postos de combustível. Os códigos que a Receita Federal descreve têm as seguintes finalidades: 199. Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno. Outros. 299. Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno. Outros. 399. Crédito vinculado à receita de exportação. Outros. Segue a Receita Federal sustentando que a atividade empresarial desenvolvida pelo contribuinte é o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e que, sobre as operações de revenda de combustíveis, por estarem sujeitas à tributação monofásica, não são gerados créditos de PIS e COFINS para o revendedor final do produto. Essa é uma afirmação equivocada, pois até abril de 2022, o Superior Tribunal de Justiça tinha precedentes a favor das empresas, inclusive com decisões transitadas em julgado, ou seja, processos judiciais que encerraram definitivamente, dizendo que as empresas daquele processo podem tomar os créditos da aquisição de produtos monofásicos. Por isso, é muito importante analisar a data do protocolo do ressarcimento e o período de créditos solicitado por cada posto. A Receita Federal garante que um posto de combustível só pode tomar créditos de PIS e COFINS essencialmente sobre contas de energia, aluguéis e despesas pontuais da atividade. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível tomar créditos de todos os insumos que são essenciais e relevantes na operação de cada empresa. Em outras palavras, é possível tomar crédito de insumos que não possam ser retirados da operação sem causar prejuízo à mesma. Esses argumentos não se sustentam plenamente. A Receita Federal recomenda que os postos de combustível procedam à devolução dos valores recebidos em conta corrente, conta de poupança e ou utilizados em compensação de ofício, que, segundo eles, foram indevidamente ressarcidos em razão do procedimento impróprio adotado. Todavia, o procedimento adotado deve ser averiguado detalhadamente, pois o ressarcimento é o meio adequado para requerer créditos que não tiveram origem no pagamento indevido de PIS e COFINS. No mais, tem o empresário dono de posto de combustível o direito de se defender e buscar a anulação do lançamento tributário que será realizado pela Receita Federal, pois argumentos existem e têm forte amparo no âmbito administrativo e no judiciário brasileiro. Prossegue o Leão advertindo que a não adoção das providências que eles julgam corretas até 2 de março de 2023 e antes de iniciado o procedimento de ofício, primeiro ato por parte do fisco, sujeitará o contribuinte às seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções e encargos estabelecidos na legislação vigente.
imposição da multa de 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica. Aplicação de multa de 50% a 150% do valor do débito compensado, tendo em vista a apresentação de declaração de compensação, o DECOMP, com a utilização de créditos inexistentes. Prossegue a Receita Federal dizendo: os fatos narrados caracterizam, em tese, crime contra a ordem tributária. A Receita Federal sustenta essas consequências baseada em alegações que não são absolutamente confiáveis. Além disso, a mesma já está enviando as DARFs preenchidas. Ademais, atestando a falta de capacidade e domínio da sua atividade de fiscalização, pode acabar prejudicando toda a cadeia empresarial. Além disso, a Receita Federal comunicou a retirada dos PER, que são os pedidos de ressarcimento, do fluxo automático de análise do Sistema de Controle de Créditos, SCC, e aqueles pedidos que, porventura, já tinham completado a análise automática dos créditos, tiveram bloqueados os pagamentos ao requerente, sem fazer qualquer distinção sobre a possibilidade ou não do pagamento na via administrativa dos créditos pleiteados pelos contribuintes. Caberia à mesma tomar providências para garantir a análise dos processos de ressarcimento dentro de um prazo razoável, seja via sistema ou manualmente. Por isso, os empresários que forem prejudicados devem buscar judicialmente seus direitos para receber seus créditos tributários. Posto isso, podemos afirmar que a Receita Federal pretende causar pânico de forma generalizada em todo um setor de extrema importância para a economia nacional, desconsiderando que é plenamente cabível e legal requerer o ressarcimento de créditos de PIS e COFINS, através da retificação da EFD Contribuições, sendo que até abril de 2022 havia precedentes no Superior Tribunal de Justiça garantindo aos contribuintes o direito de tomar créditos da aquisição de produtos monofásicos, sendo um direito constitucional das empresas a possibilidade de apresentar petição perante órgãos públicos, cabendo a esse deferir ou indeferir o pedido, pois compete exclusivamente à Receita Federal a análise do crédito tributário solicitado através de pedido de ressarcimento e, no caso de deferimento, teremos um ato jurídico perfeito consubstanciado na homologação expressa. Por fim, deve ser analisado o período que a Receita Federal informa no procedimento de conformidade, pois temos a Lei Complementar 192 de 2022 a favor dos postos de combustível. Portanto, é imprescindível que o empresário faça uma análise minuciosa do seu caso concreto a fim de tomar a melhor decisão para resguardar os interesses da sua empresa.